Próxima propriedade que a gente vai trabalhar aqui, demonstrando os resultados que a gente já viu, é a escala no tempo ou escala em frequência. Então, primeiramente, só vou colocar a definição. Então, eu tenho série de Fourier de um sinal periódico descrito por 1 sobre período de cálculo, integral num período de cálculo, x de t, e na menos jk, ômega de cálculo, t dt. Tá? Eu coloquei esses tx porque a gente vai manipulá-los posteriormente, trocando de variável, então para a gente não se perder. Vou colocar aqui o breve esquema do que a gente está imaginando em termos de uma senoide. Então, vou fazer um esboço de uma senoide, fazer um pouco melhor. Então, o sinal x seria este. Fiz apenas um ciclo para facilitar o desenho. E o sinal y de t, que vai ser x de at, é uma versão compactada do sinal x. Aqui eu estou fazendo 2 períodos justamente para igualá-los. Então, vamos imaginar que eu calculei a série de Fourier x de k nesse período tx e eu vou apresentar duas situações quando eu faço o cálculo da série de Fourier de y. Então, no primeiro caso, eu vou fazer o cálculo com o período de cálculo tx, ty, igual a tx sobre a. Então, veja, eu vou encolher o período de cálculo junto com o encolhimento do sinal de x para produzir o y. Então, esse aqui vai ser o meu caso 1. E o caso 2, eu vou manter o período de cálculo igual ao período de cálculo que eu usei para a série de Fourier de x. Tá? Então, vamos começar aqui com o caso 1. Apesar de eu estar usando o fator a igual a 2, a gente pode trocar de a qualquer outro valor, como a gente já viu, certo? Só para a gente facilitar a nossa dedução. Então, veja, o nosso y de k é uma série calculada num período ty, onde a gente aplica uma integral de duração ty. Aqui eu vou fazer uma modificação. Eu vou fazer de um instante t0 até um instante t0 mais ty. Função y, e na menos jk, ômega y, t dt. E o nosso y de t vai ser x a t. O nosso período de cálculo ty vai ser tx sobre a, o que implica que a nossa frequência de cálculo vai ser a ômega x. Fazendo a substituição preliminar, eu vou ter a sobre tx, integral de t0 até t0 mais a, mais tx dividido por a, x a t, e na menos jk, a ômega x, t dt. E agora eu vou fazer uma troca de variáveis envolvendo esse termo que eu vou chamar de t'. Então vou ter t' é igual a at, o que implica que dt' é igual a dt. E quando eu faço t igual a t0, eu tenho t' igual a t0 e t igual a t0 mais tx sobre a. Isso implica, no limite superior, seria igual a t0 mais tx.
Então, veja, troca de variáveis para a gente relacionar o resultado com tx. Já estamos chegando lá. Então, eu vou ter a sobre tx integral de t0 integral de a t0 até a t0 mais tx, x t' ena menos j k a ômega x t' sobre a dt' sobre a. Só para a gente observar, este termo simplifica com esse, esses dois simplificam, e o que a gente obtém é 1 sobre tx, integral de duração tx, se os valores t0 forem substituídos por t0, basicamente a gente mudou o ponto inicial de integração, mas eu continuo integrando num período tx. Então, deixar mais evidente isso. Xt', ena menos jk, ômega x, t', dt'. E esse resultado é exatamente a descrição do nosso x de k. Que é o nosso y de k. Só que este cálculo é sujeito ao período de cálculo desta série de y, tem que ser o período de cálculo da série do x dividido por a. Então, essa restrição, ou ômega y igual a ômega x. Então, veja, eu modifiquei período de cálculo e frequência de referência dos harmônicos para manter as séries iguais. Bom, segundo caso. Então, vamos basicamente reescrever a definição de y de k a partir do período de y, integral. Vamos também fazer de maneira similar, para a gente não perder nenhum detalhe. T0 até T0 mais TY. Y de T, ena menos JK, ômega Y, T dt. Então, vou fazer a primeira parte. A única coisa que eu não vou considerar ty igual a tx sobre a, mas ty igual ao próprio tx. Da mesma forma, o ômega y. Então, nosso y de t vai ser x a t. O nosso ty vai ser tx. E o nosso ômega y será ômega x. Então, vamos fazer a substituição. Então, vou integrar num período tx, de t0 até t0 mais tx, x a t, ena menos jk, ômega x, t dt. E agora vou fazer troca de variáveis, similar ao que a gente fez anteriormente. Então, vou ter t' igual a AT, dt' igual a dt. Quando t igual a t0, eu vou obter t' igual a t0. Quando t for t0 mais tx, eu vou obter t' igual a t0 mais a tx. Então, substituindo, eu terei 1 sobre tx, integral a t0 até a t0 mais a tx,
Já vou fazer uma substituição posterior aqui para simplificar essa expressão. X de t', e na menos j, k, ômega x, t' sobre a, dt' sobre, dt' sobre a. Então, vou ter 1 sobre a tx, integral de duração a tx, x t', e na menos j, vou passar o a, vou trocar o a de posição, ômega x, t', dt'. Note que está parecido com o resultado da série de x, mas não está bem. Mas há termos como estes dois aqui que não fazem parte daquele cálculo. Então vamos ver o que acontece. Note que a integração, vamos pegar no intervalo aqui. Se nós considerarmos este intervalo como tx, eu estou fazendo o cálculo no intervalo ATX. Ou seja, o resultado que eu estou tendo aqui, no total, é A vezes o resultado que eu tenho para uma integral só. Veja, estou calculando uma área. Então, como eu estou integrando num período ATX, o resultado interno vai ser A vezes o que eu teria para um TX. Então, vou fazer isso como se evitasse um cálculo mais longo, já que eu posso fazer um cálculo mais curto e fazer a integração. Lembrando, estou calculando uma área cuja base é A vezes uma área menor, vamos colocar assim. Então, eu posso colocar que o resultado que eu tenho nessa expressão é A vezes o resultado que eu obteria, ou melhor, para a gente ficar mais claro aqui, 1 sobre A tx. Então, o resultado que eu tenho da integração é A vezes a integral num período tx, x t', e na menos j, k sobre a, ômega x, t', dt'. E aqui, naturalmente, a gente percebe a simplificação. Ou seja, eu tenho 1 sobre tx, integral tx, x t', e na menos j, k sobre a, ômega x, t'. E esse termo que eu estou colocando em vermelho é como se fosse um k'. Então, o que eu tenho é x de k' ou x de k sobre a para a nossa definição da série de Fourier de y, considerando que o período de cálculo desta série y é igual ao período de cálculo da série de Fourier do sinal x. Ômega de cálculo de y, ômega de cálculo de x. Então, veja, eu tenho duas possibilidades. Primeira possibilidade, vamos colocar aqui esse resultado, onde o período de cálculo tanto de x quanto y é o mesmo, ou, como no primeiro caso, onde a série de Fourier é a mesma, a sequência de números é a mesma, mas os períodos de cálculo são distintos. Então, a escolha, como eu mencionei anteriormente, é dependente do contexto do problema que a gente está calculando. Vai do que a gente precisa para a gente escolher ou o caso 1 ou o caso 2.